Asbin Hotel voltou e logo de cara já dá pra perceber que a série encontrou o tom que via procurando desde o começo. O primeiro episódio da segunda temporada, o novo Pensions, começa com um clima bastante otimista, já que o hotel de Charlie finalmente está funcionando. E o impossível aconteceu, um demônio se redimiu, nesse caso, o Sr. Pensions. Mas o que é interessante é que o desenho não trata isso como uma vitória, já que todas aquelas pessoas no hotel só estão ali para saber mais sobre a guerra contra os anjos. Então basicamente todo mundo tá ali mais pela curiosidade do que pela fé na redenção. Charlie, como sempre, tá transbordando de esperança. Isso depois, porque antes disso ela tá triste porque o amigo dela morreu. Mas vemos que ninguém leva aquilo muito a sério. E aí entra um novo personagem, Baxter. Ele chega com esse ar de cientista maluco, meio professor substituto do caos, e observa tudo de um jeito analítico demais. Ele fala sobre o hotel como se fosse um experimento, e isso é uma das coisas interessantes desse começo. O hotel realmente parece um laboratório moral. Ninguém ali sabe o que tá fazendo, e cada personagem tá testando os limites da própria natureza. A trilha sonora desse episódio é bem significativa. Tem uma música que fala sobre novos começos, mas o instrumental é cheio de dissonâncias, é esperançosa, mas inquietante. É como se o inferno estivesse tentando cantar uma música feliz e falhando no meio do caminho. Essa ironia sonora é um dos detalhes que faz Hazbin Hotel funcionar tão bem. Nada é 100% sério, mas também nada é 100% piada. Ainda que eu ache que esse excesso de palavrões faz parecer que a animação quer ser adulta por usar palavrões. Quando o episódio traz de volta os Vs, que é o Vox, Valvete e Valentino, tudo muda de tom. Eles representam o lado mais cínico e corrupto do inferno, o sistema que transforma sofrimento em entretenimento. Vox, em especial, é o símbolo disso, já que ele é um demônio que é literalmente uma tela de televisão, um ser que vive de imagem e influência, e de certa forma a redenção de alguém ameaça o lucro deles, porque se o inferno tem salvação, o que sobra para quem vem de decadência? Vox não precisa só de audiência, ele precisa de atenção constante, precisa que as pessoas estejam olhando, discutindo, reagindo. É a lógica dos algoritmos aplicada a um personagem, ele não vive sem engajamento, e o mais irônico é que no mundo de Hazbin Hotel, engajamento significa violência, medo, vício, exploração. Tudo isso é capital pros Vs. E é por isso que entra o ponto principal, que é a redenção ameaçar o lucro deles. Esse é o detalhe que transforma eles em algo muito mais interessante narrativamente. Não é só que eles são maus, é que eles dependem de um inferno sem esperança. Se as pessoas começam a melhorar, se existe um caminho para se tornar alguém melhor, então o sistema perde força. O mercado da decadência entra em crise. E quando a gente olha para fora da série, esse comentário bate mais forte do que parece, porque na vida real, existe também um mercado da decadência. A mídia, tanto a tradicional quanto a digital, sempre lucrou com o que é sensacionalista, o que causa choque, o que gera vício emocional. As páginas, as manchetes mais clicadas são sobre tragédia, escândalo, queda de celebridades, exposição de vida pessoal, polêmicas. As plataformas sabem que o negativo fixa mais na mente humana, então se cria um ciclo onde o público é condicionado a consumir sujeira como entretenimento. E isso sem nem falar da parte mais obscura e exploratória da indústria do entretenimento adulto. O personagem Valentino representa de um jeito muito direto. Ele é o lado pornográfico do show business, o empresário predatório que lucra transformando pessoas em produtos. Quando a série usa isso para construir a dinâmica dele com Angel Dust, não é sobre trauma do personagem, é sobre um sistema real que existe, cresce e normaliza abuso porque dá dinheiro. Quando o Vox canta sobre a indústria e sobre explorar o desejo humano como mercadoria, aquilo funciona como um comentário social mascarado de um número musical. A música tem meio que aquela energia sedutora, mas o que está sendo dito ali não é sexy, é frio, industrializado, calculado. Ele fala da pornografia não como expressão humana, mas como ferramenta para o controle, dependência e lucro. E isso existe fora da ficção também. Empresas gigantes que fabricam vício, que formatam corpos e personalidades, que fingem empoderamento, enquanto perpetuam abuso nos bastidores. A parte mais inteligente disso é que Hazbin Hotel não precisa fazer discurso. Ele mostra, ele cria personagens que funcionam como arquétipos de tudo isso. Vox representa a mídia e o corpo, a influência que molda o que você consome. Velvet representa o marketing, o glamour falso, a manipulação estética. Já o Valentino representa a exploração explícita, abuso sistematizado, a indústria que esconde a própria sujeira. Todos eles têm medo do mesmo conceito, a possibilidade de mudar. Porque um público que percebe que pode melhorar, que pode se libertar, que pode dizer não, é um público que deixa de ser lucrativo. E afeto não dá dinheiro, crescimento pessoal não dá dinheiro, reabilitação não dá dinheiro, mas destruição, meus amigos, destruição dá muito dinheiro. É por isso que os Vs entram tão forte nos primeiros episódios da segunda temporada. Eles foram feitos para lembrar a gente de que existe um sistema que não quer que ninguém saia do fundo do poço, porque o poço é extremamente lucrativo. O segundo episódio, o Contador de Histórias, muda completamente de cenário e de ritmo. A gente sobe pro céu, e é engraçado porque até então o céu era uma ideia quase mítica na série, um lugar inalcançável. Só que quando finalmente chegamos lá, ele é decepcionante.
Bonito, claro, cheio de brilho, mas burocrático, frio, impessoal. O episódio é praticamente uma crítica à religião institucionalizada. A redenção de Sr. Pentium cria um caos entre os anjos. Eles não sabem o que fazer com isso, e de repente o sistema inteiro de abates, que parecia justo, começa a parecer errado. É como se um erro no código celestial tivesse revelado que talvez o programa inteiro estivesse corrompido. E aí entra Sarah, uma das líderes do céu, que passa o episódio inteiro lutando com essa ideia. Ela acredita nas regras, mas também sente que algo está profundamente errado. Sr. Pentium, por outro lado, é o coração emocional desse episódio. Ele finalmente conseguiu a redenção, mas percebe que ser aceito no céu não é a mesma coisa que ser acolhido. Ele sente falta do inferno, sente falta dos seus amigos, até do caos. E isso é muito interessante porque mostra que redenção sem pertencimento não vale de nada. Você pode mudar, mas se ninguém te quer de verdade, o que essa mudança significa? E vou ser bem sincero, as músicas desse episódio são as melhores da animação inteira, sobretudo Gravity. Essa música realmente me conquistou, rockzão do jeito que eu gosto, embora eu ainda tenha um carinho especial na música Loser. A música central do episódio, que dá nome ao título, é bastante bonita também. Ela começa como um hino celestial, coral, harpas, vozes suaves e aos poucos vira uma canção sobre controle. É uma música sobre quem tem o poder de contar as histórias. Sarah canta sobre preservar a verdade divina, mas o que a gente vê é que o céu reescreve a sua própria narrativa para esconder as suas falhas. É uma crítica elegante, mas pesada. A forma como instituições distorcem os ideais que dizem proteger. O que mais me impressiona nesse episódio é como ele desmonta a ideia de bem contra o mal. O céu é autoritário, cheio de regras, quase cego pela própria fé. O inferno é caótico, cheio de egoísmo, mas é o único lugar onde alguém tenta mudar por vontade própria. Isso dá um tom mais maduro para a temporada, sendo que a moral de Hazbin Hotel não é que o mal pode virar bem, mas que o bem também pode se corromper se ele acabar por esquecer da empatia. Visualmente o episódio é incrível, o design do céu é um contraste proposital, tudo é branco, dourado, perfeito demais, e justamente por isso me parece vazio, sem vida. Enquanto no inferno as cores vibram, as sombras têm personalidade, e até os pecadores parecem mais humanos. É como se o céu fosse um palco estéril e o inferno fosse o único lugar onde existe emoção de verdade. Esses dois episódios funcionam quase como uma introdução temática. Eles preparam o terreno para tudo que vem a seguir, que é a guerra ideológica entre a esperança de Charlie e o cinismo de Vox. O conflito entre redenção e poder, e o fato de que mudar é fácil de falar, mas quase impossível de sustentar. A série amadureceu muito, o humor ainda tá lá, os visuais continuam incríveis e as músicas são um espetáculo à parte, e olha que eu nem sou muito fã de musical. Mas agora, por trás de cada piada e cada número musical, existe sim uma crítica real. A fé cega, a mídia que transforma a dor em produto, e a forma como até o inferno pode ser usado para vender esperança. E o mais legal é que essa crítica vem disfarçada de espetáculo colorido e divertido. É o tipo de obra que você pode ver só pelo show, ou pode olhar mais fundo e perceber que o verdadeiro inferno não é o fogo e o pecado, mas a hipocrisia de quem acha que já é santo. Agora falando do episódio 3, logo no começo a Charlie ainda tá animada com o sucesso do hotel. Agora que a redenção é oficialmente possível, ela quer mostrar isso pro inferno inteiro. E qual é a ideia brilhante que ela tem? Fazer parceria com uma rede de mídia para transmitir tudo. Parece inofensivo, mas a rede em questão é a Vox Tech. E claro, o Donnell Vox. O episódio inteiro gira em torno sobre a verdade e a aparência. Vox e Valverde dizem que vão mostrar a história do hotel, mas na prática estão ali para transformar o projeto de redenção num espetáculo ridículo. E o Andy é um dos que mais sofre com isso, porque Vox e Velvet exploram o passado dele. Eles lembram a ele que ele ainda trabalha na indústria pornográfica do inferno e jogam isso no ar como uma forma de sabotar a mensagem do hotel. É uma crítica direta à forma como a mídia, e especialmente a indústria adulta, desumaniza quem trabalha nela. O mais pesado é que, mesmo sendo uma sátira, o episódio tem momentos que realmente doem. Angel tenta se manter forte, fazer piada, fingir que não liga, mas dá pra sentir que ele tá cansado de ser um produto. Ele quer mudar, mas o sistema ao redor dele não deixa. Essa linha é cruel e genial ao mesmo tempo, porque mostra que o verdadeiro poder do Vox não é o conteúdo adulto em si, mas o controle sobre a narrativa. Ele transforma vidas em conteúdo. O mais trágico é que a Charlie, mesmo com toda a sua boa intenção, ela acaba por cair na armadilha. Ela acha que tá ganhando visibilidade, mas o público tá rindo dela. É uma crítica direta ao mundo das redes sociais. Quanto mais você tenta provar sua bondade na frente das câmeras, mais fácil é ser manipulado por quem controla a edição. No quarto episódio, a animação muda o foco completamente e coloca o Alastor no centro da narrativa. Até que ele sempre foi esse personagem misterioso, meio engraçado, meio assustador, que parece ter um plano secreto, mas agora o desenho começa a mostrar o que realmente move ele. O episódio começa com a Charlie tentando fazer o controle de danos, depois do fiasco com a mídia.
ela aceita dar uma entrevista ao vivo para limpar a imagem do hotel. É uma decisão impulsiva, mas coerente com a personalidade dela. E claro, tá muito errado. Enquanto isso, o Alastor faz um acordo com o Vox, mas antes disso ele tem uma luta contra os três, e que foi bem animada. Eu vi o pessoal falando que o Alastor tava fraco, mas assim, eu acho que dá pra perceber o porquê. Ele ainda tem feridas se cicatrizando, e o cajado dele tá estragado. Então eu acho que dá pra entender o nerf. Vemos que os dois têm uma química incrível, não só como rivais, mas como símbolos opostos de poder. Vox representa o controle da imagem e da influência que é o poder moderno. Alastor, por outro lado, é o poder antigo, o horror clássico, o rádio e a voz. É o passado confrontando o presente. Durante esse confronto, o episódio revela partes do passado de Alastor. Descobrimos que ele foi humano, um apresentador de rádio que também era um serial killer, e que fez um pacto para manter a sua influência no inferno. Tudo isso dá uma nova camada para ele, não só como vilão, mas como alguém que personifica o vício pelo controle. Musicalmente, o episódio é bom. A música tema dessa parte mistura rádio com sintetizadores modernos, uma fusão perfeita do estilo de Alastor e Vox. É como se os dois mundos estivessem colidindo sonoramente. Por enquanto eu tô gostando de assistir. O primeiro episódio foi o mais fraco pra mim, até pensei que essa segunda temporada ia ser pior que a primeira. Mas a partir do segundo episódio a animação deu um ótimo upgrade. Só acho que a animação podia ser menos expositiva quanto aos sentimentos dos personagens. Mas no geral tô gostando do que tô vendo. Tem uma coisa ou outra que não gostei tanto, mas no final da temporada posso fazer um vídeo criticando a temporada no geral. As músicas, a estética e o roteiro trabalham juntos pra mostrar que o inferno é uma versão exagerada do nosso próprio mundo que é cheio de corporações que exploram vulnerabilidade, mídia que lucra com dor e pessoas tentando parecer boas para sobreviver. Os 4 primeiros episódios formam um bom arco de introdução. Eles começam com esperança, passam pela dúvida, mergulham na corrupção e terminam com uma promessa de confronto muito maior. É como se a série estivesse dizendo, ok, a redenção é possível, mas quem realmente quer ser salvo? Esse vídeo era pra ter saído muito antes, mas ultimamente eu tô bem ocupado com o meu trabalho. Mas de qualquer jeito, se quiserem que eu traga uma análise da temporada inteira, ou que fale de personagens específicos, deixem aí nos comentários. E bem, eu sou Maru, e esse é apenas o início da jornada. Fui!